Nós gostaria que nós abríssemos as Bíblias no Salmo 27, versículo 4. Essa é uma oração de Davi. Ele diz assim nesse versículo: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, essa é uma oração pedindo olhos abertos para que nós possamos contemplar a beleza do Senhor. Nós não somos, por natureza, contemplativos. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida muito corrida, né? É uma vida muito agitada. Davi pede então, irmãos, para que ao Senhor, né, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor. E nós não somos contemplativos por natureza, né? Nós somos muito superficiais. A queda do homem o fez muito centrado em si mesmo, centrado nas suas necessidades, nas suas expectativas, e com isso nós nos tornamos pouco contemplativos. Nós não sabemos apreciar as coisas. Nós não sabemos apreciar as belezas da natureza. Tem vezes que a gente às vezes está de férias, né? Aí a gente consegue um pouquinho mais, né? Mas normalmente é uma correria, uma agitação. A gente às vezes vai a um museu, olhar um quadro, uma escultura, né? A gente passa em volta, né? Nós não somos contemplativos. Mas essa oração, ela nos remete a algo que tem a ver com a vida nova que nós recebemos. Nós nascemos de novo, nascemos do alto, e nós recebemos novas capacidades, novas faculdades espirituais. E por causa dessas faculdades espirituais, nós podemos contemplar a beleza do Senhor. Nós ganhamos olhos que não são meramente os olhos físicos, mas são olhos espirituais que podem contemplar a beleza do Senhor. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Antes vamos para a primeira epístola de João. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui nós temos de novo a palavra contemplar. Essa palavra, irmãos, contemplar, ela, no português, né, e no original grego, ela é uma palavra que significa considerar atentamente. Ela não é apenas ver. Às vezes os nossos olhos são muito rápidos, mas contemplar significa que os nossos olhos foram fixados em algum objeto de uma forma muito particular. E essa palavra, João usa ela aqui com relação, quando ele está falando do verbo,
que veio, o Verbo da vida. Eles contemplaram, João e os demais discípulos. E lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, a mesma palavra se repete. João capítulo 1, no versículo 14. João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A minha tradução aqui diz: vimos a sua glória. Mas no original é a mesma palavra usada lá em 1 João 1:1. Contemplamos. Né? Vimos a sua glória. Se nós continuarmos aqui nesse primeiro capítulo de João, nós vamos ver que o discípulo João e os seus companheiros, eles foram grandemente ajudados pelo ministério de João Batista. E João Batista foi aquele cujo ministério sempre foi o apontar para Cristo. Logo adiante nesse capítulo aqui, no versículo 25, os fariseus perguntam para João, né? Por que tu batizas? Ou seja, os fariseus estavam interessados na pessoa de João. Mas João responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João está dizendo para os fariseus: não importa a minha pessoa, importa que eu vim anunciar aquele que já está no meio de vós, que vocês precisam conhecer. Perto dele eu não sou nada. Eu não sou digno sequer de fazer o trabalho escravo menor que existe, é desatar as sandálias dos pés. No dia seguinte, versículo 29, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. E ele segue falando do Senhor. E ele fala do Senhor aos seus discípulos. No versículo 35, já é outro dia, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E aqui o Espírito Santo nos mostra o final tão belo, tão precioso de uma história de amor, que começou com o coração daqueles discípulos sendo conduzidos a João, pelo desejo da redenção de Israel, pelo desejo de conhecer o Messias, da vinda do Messias. E João os levou a ver o Senhor Jesus. E João despertou os corações deles. João exaltou a pessoa do Senhor. João descreveu quem ele era, ao ponto de que eles, de uma forma espontânea, naturalmente espiritual, quando viram Jesus passar, eles seguiram ao Senhor. Quando eles seguiram ao Senhor, eles não disseram, o Senhor se voltou, né? E perguntou: que buscais? Eles não disseram: não, nós queremos ouvir a tua doutrina, nós queremos receber o teu ensino, nós queremos receber a tua bênção. Eles disseram: mestre, onde é que tu estás morando? Onde é que tu estás parando aqui? Nós queremos estar contigo.
Eles queriam contemplar aquele a quem João havia apontado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando esses discípulos, ao final desse capítulo, começam a espalhar a boa nova, nós vemos aqui no versículo 45, Filipe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Antes disso, irmãos, no 41, André logo foi atrás de seu irmão Pedro e disse a ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Achamos aquele a quem nossos corações ansiavam. E a partir daquele momento, eles se tornaram contempladores. Contempladores da beleza do Senhor. Aquela oração de Davi era algo que estava nos seus corações. E eles puderam ver a beleza de Deus encarnada na pessoa de Jesus. Lá em Isaías, quando fala do sofrimento do Messias, capítulo 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se nós olharmos o Senhor com os nossos olhos naturais, nós não vamos ver nenhuma beleza. Não havia nele aparência nem formosura. Aqueles discípulos, no entanto, tiveram seus corações despertados para ver o que estava naquela pessoa, o que havia naquela pessoa. O próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus veio ao mundo. Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de formosura e glória. Irmãos, quando os nossos olhos são abertos para esse fato, nós começamos a contemplar a beleza do Senhor. Nós começamos a ver como Ele é precioso, como Ele é formoso, como Ele é digno que nós nos acheguemos diante dEle, que nós paremos com tudo, que nós nos detenhamos e consideremos na sua formosura, na sua beleza. Na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, nosso irmão Paulo fala a respeito disso. Quando ele fala ali nos versículos 5 a 8, e ele nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho de Deus não julgou como um privilégio
a se apegar à sua condição de Filho de Deus na glória. O Filho de Deus se ofereceu diante do Pai voluntariamente para vir ao mundo e realizar a obra de redenção naquela cruz. Ele subsistia em forma de Deus, mas ele se esvaziou. Nós sabemos, né, irmãos? Todos sabemos. Ele não pode se esvaziar da sua divindade. Ele é Deus e ele sempre será Deus. Mas ele se esvaziou de todos os atributos e privilégios da sua divindade. A sua glória, a sua majestade, a sua onipotência, a sua onipresença. Ele deixou, ele se esvaziou disso para vir como homem, como um de nós, mas sem pecado. Ele assumiu a forma de servo. Versículo 8 diz que ele se tornou obediente. A obediência é algo que não existe no dicionário divino. Deus é Deus. Deus é autoridade. Ele é todo-poderoso. Deus ordena. Quando o Filho do Homem veio, Filho de Deus se tornou o Filho do Homem, ele teve que aprender algo. Algo que jamais esteve no dia a dia da Trindade. Ele aprendeu a ser um servo e obedecer. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E quando nós consideramos essas coisas, nós começamos a ver, irmãos, a beleza. Nós começamos a contemplar a formosura, a inigualável majestade de que Deus, Filho, se esvaziou da sua glória, se colocou nas nossas limitações, aprendeu a obedecer, não porque ele precisasse aprender isso, mas porque nós somos desobedientes, rebeldes, e ele precisava ser obediente como homem, para nos dar uma vida obediente, para podermos viver como filhos obedientes. Nós começamos a ver a glória dessa vida, a beleza dessa vida que João viu. A glória desse esvaziamento. De que o Deus eterno se fez homem. E não somente ele se esvaziou, mas ele também se humilhou. Ele não apenas deixou as suas prerrogativas divinas para se fazer como um de nós, mas sendo um de nós, ele se humilhou como nenhum de nós jamais se humilhou. Ele que era o mais digno dos homens, o mais belo, o mais perfeito, ele desceu até a mais profunda humilhação, a morte de cruz, e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades todas, e fez expiação eterna por elas. E nisso nós vemos a glória, nisso nós vemos a beleza do nosso Senhor. Essa é uma beleza, irmãos, que só os olhos do novo nascimento podem contemplar. Quão belo é o nosso Senhor. Quão precioso é contemplá-lo e ver a sua vida terrena, cheia de glória. A glória desse esvaziamento tão profundo, dessa humilhação tão intensa. Nós sabemos que naquela cruz foram 3 horas de trevas,
que o Senhor suportou. O que estava acontecendo naquelas 3 horas, irmãos? Nós sabemos que, naquele momento, o filho foi separado do pai. Meus irmãos, nós sabemos que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma unidade eterna, uma harmonia completa. O nosso Deus, como Pai, como Filho e como Espírito. No entanto, Ele não somente se esvaziou e se humilhou, mas naquele momento, naquelas 3 horas de agonia, foi como se a Trindade tivesse sido rasgada. Houve uma cisão. Irmãos, nós não sabemos explicar isso. E toda tentativa de explicar isso, ela vai redundar em pecado. Isso é um mistério. O pai voltou as costas para o filho. E o filho sofreu o peso da nossa iniquidade, da nossa maldição, naquelas 3 horas na cruz do Calvário. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus derramou gotas de sangue, suou gotas de sangue no Getsemane, não é porque Ele tivesse medo do sofrimento físico da cruz, é porque Ele sabia disso. Desde a eternidade passada, Ele jamais se separou do Pai. E não vai se separar jamais, na eternidade futura. Mas aquelas 3 horas, houve essa separação. Trevas sobre a terra. Irmãos, como explicar isso? Se não pelo amor. O amor de Deus por nós. A própria Trindade se rasgou por amor de nós. E o Senhor Jesus, naquelas 3 horas, suportou o peso dos nossos pecados e realizou eterna redenção. Quando nós contemplamos isso, irmãos, nós vemos a glória do Senhor. Quão belo Ele é, quão digno dos nossos louvores. Quantos nossos olhos têm que ser abertos para ver a sua preciosidade. Nós damos graças a Deus, porque o nosso Senhor não ficou na morte. O texto de Filipenses segue adiante, dizendo que após a cruz do Calvário, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Senhor que se esvaziou, o nosso Senhor que se humilhou, o nosso Senhor que se submeteu a ser separado do Pai por aquelas 3 horas de trevas, Ele foi exaltado. Ele não ficou na morte. Ele foi recebido na glória. O trono de Deus o recebeu. Ele foi anunciado como o leão da tribo de Judá e compareceu como o cordeiro que tinha sido morto. E ele recebeu a escritura do universo. Ele foi exaltado. E hoje nós sabemos, irmãos, que Ele está em glória. Irmãos, isso também é beleza que nós contemplamos. Porque antes da encarnação, antes da crucificação, antes da ascensão, Ele era o Filho de Deus. Mas agora, Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. E agora, irmãos, há um homem na glória. Nós estamos indo para a glória. Nós estamos nos encaminhando para lá. Mas já há um homem na glória. O Senhor Jesus,
Ele é o homem na glória e nós podemos exaltá-lo, porque ele levou a humanidade ao trono de Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho e nós podemos agora não somente nos achegar confiadamente, mas saber que um dia nós vamos estar lá juntamente com ele. Isso é a beleza da pessoa do nosso Senhor. Que nós possamos contemplá-lo, irmãos. Maria de Betânia, ela, lá em Lucas 10, fala que ela se assentava aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Ela contemplou o Senhor durante muito tempo. E à medida que ela contemplava o Senhor, um desejo cresceu no seu coração. Nós só vamos descobrir isso quando nós chegamos lá no fim e vemos ela trazer aquele vaso de alabastro, com um perfume muito precioso, e ela derramou sobre o Senhor aquele perfume muito caro, certamente custou muito para Maria, mas ela contemplou o Senhor, e à medida que ela contemplava o Senhor, as suas palavras de vida eterna, o seu caráter perfeito, a sua humanidade perfeita, o seu grande amor, aquele desejo de entregar a si mesmo para Ele, de dar tudo para Ele, se tornou aquela expressão de amor, aquele vaso que foi quebrado. E assim é conosco, irmãos. Quando nós nos reunimos na mesa do Senhor, nós olhamos para Ele. E a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui na terra é, acima de tudo, um contemplar cada vez maior, cada vez mais profundo, de que o nosso Senhor é tão belo, Ele é tão precioso, Ele é tão cheio de amor por nós. O que Ele fez por nós é inigualável, é inexplicável. E isso nos leva a quebrarmos o nosso vaso, a entregarmos tudo em louvor, em adoração para Ele. Ele é digno disso. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor seja conosco, porque nós somos tão fracos, nós somos tão limitados, nós vivemos em torno de nós mesmos, essa é a nossa condição natural, mas que o Senhor nos ajude a, cada dia, crescermos nessa apreensão em contemplarmos quão belo é o nosso Senhor, quão grande é o seu amor, e isso nos transforme em adoradores, verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Que o Senhor seja conosco, irmãos. Amém.